Estava eu, uma noite de sábado, entediada e sem perspectiva de vida, como uma adolescente comum. E então, enquanto scrollava pelo meu Game Pass procurando algo que pudesse me tirar do tédio, algo me chamou a atenção. Um jogo de pixel art com uma animação bonita. Esse jogo é Coffee Talk, e precisamos falar sobre ele. Coffee Talk é um jogo indie do estúdio Stog Production, e consiste no mais puro e simples servir café e conversar com os clientes. Quando eu comecei a jogar, eu acreditava que poderia escolher o que falar em determinados momentos, mas os diálogos eles já vinham prontos e seguiam uma história linear. Eu só precisava clicar e ouvir o que os clientes tinham a falar, e servir para eles de vez em quando o que pedissem. Apesar de ter me deixado um tanto decepcionada por não poder escolher os diálogos, o jogo segue como uma telenovela, contando a história de cada um dos personagens que no momento estão lidando com seus problemas internos. Algo que me chamou a atenção foi o início, que teve uma cutscene ambientando a história do jogo, e me lembrou muito de Undertale, quando conta sobre a criança caída. O jogo se passa em um universo alternativo em que não existem só humanos, mas também vampiros, orcs, elfos, o que levou a um diálogo muito legal no jogo sobre racismo. Inclusive, o jogo insere esses diálogos sobre assuntos mais pertinentes e eu achei isso muito interessante. O jogo tem uma estética muito bonita, desde as musiquinhas até a arte e a animação. Dá pra perceber como cada personagem é único e cativante à sua maneira. Um recurso que eu achei legal foi o de acessar o celular, podendo mudar as músicas de fundo, consultar o perfil de cada cliente e também ler as histórias escritas por Freya, que é uma das clientes que trabalha como escritora. Com relação à parte de fazer café, eu achei meio difícil porque eram falados os nomes de cada bebida, mas não tinha nenhuma receita, então eu meio que tinha que adivinhar. Fora que, apesar de acertar os ingredientes, às vezes eu podia errar a ordem e acabar chateando o cliente, mas isso não interferia com a história, apenas recebia algumas reclamações e não passava disso. Mas algo muito legal foi poder fazer latte art, apesar de os clientes nunca pedirem, quando eu tinha oportunidade eu tentava fazer. Era meio difícil, saíram alguns desastres disso, mas nada que afetasse realmente. Ao todo, o jogo é muito bom e eu recomendo para quem quiser um jogo mais calminho apenas para passar o tempo. O jogo conta com 11 personagens, além do barista. A primeira delas é a Freya, uma mocinha de cabelo colorido que passa uma vibe meio hippie e está tendo dificuldades em seu trabalho como escritora. A princípio, ela recebeu uma proposta para escrever um livro e ela tem um prazo determinado para terminar. Por isso, ela está constantemente na cafeteria tentando ter inspirações para o seu trabalho. Eu particularmente acho que ela é a melhor personagem. Não só porque eu me identifiquei com ela, mas também porque ela é uma baita de uma gostosa. Ok, não é só por causa disso, mas ela também é bem engraçada e cativante e de longe ela tá entre uma das melhores. Temos também a Lua e o Bales, que são um casal interracial entre uma sucubus e um elfo. E esse é basicamente o dilema que eles enfrentam, como o fato da não aceitação da família, ou como uma raça é mais renomada que a outra. E os personagens em si, eles não são muito aprofundados, mas acredito que a história deles é muito boa e o tema que abordam é bem importante. Ainda falando sobre assuntos familiares, Henry e Rachel são pai e filha, e os dois enfrentam divergências em seu relacionamento. Com a morte da sua mãe, a Rachel sente dificuldade em comunicar seus desejos ao pai de forma que não gere atritos. Além disso, a menina, que aparentemente tem certo sucesso, busca entrar no mundo dos famosos e realizar seu sonho de ser uma cantora, mas o seu pai tem receios e se opõe a isso, e é basicamente nisso que gira os seus maiores conflitos. Outro personagem que não aparece tanto e eu também não sei muito sobre ele, além do fato dele ser policial e ser pai de 3 filhas, é o Jorge, que sempre dá umas escapadas do seu turno para tomar um café na cafeteria com o resto do pessoal. Ele é um personagem muito querido e está sempre ali para ajudar os outros de alguma forma, seja por meio de conselhos ou até caronas para algum lugar. Outras duas personagens são a Aqua e a Myrtle, que são desenvolvedoras de jogo e elas acabam se conhecendo por acaso na cafeteria. E eu gostei muito da Aqua porque ela é toda fofa e tímida e a Myrtle é o completo oposto. Mas no fim elas formam uma boa dupla e inclusive acabam desenvolvendo um romance durante o jogo. O que eu achei muito lindo e eu adorei como eles desenvolveram naturalmente esse relacionamento. Sem precisar, jogar na cara do jogador que elas estavam em um relacionamento homoafetivo, a cada 2 minutos. Foi algo natural e eu gostei muito disso.
Eu acho que os relacionamentos homoafetivos ou os personagens homossexuais deveriam ser retratados dessa forma mais natural e não, estereotipado. Enfim, é a minha opinião. Outros personagens que, na verdade, eu acredito ter perdido algumas informações sobre são o Hyde e o Gala, que aparentemente são amigos há um bom tempo, mas eu não sei muito mais do que isso sobre eles, além do fato do Hyde ser um baita de um gostoso. O Gala é um veterano de guerra e parece guardar um segredo sombrio, provavelmente matou alguém. Mas apesar de chegar no final do jogo, esse segredo acaba não sendo revelado e então fica por isso mesmo. Por último, a gente tem o Neil, que é um extraterrestre e ele veio à Terra com o simples e único objetivo de procriar, falando no modo mais sofisticado possível. Inclusive, quando ele entra na cafeteria pela primeira vez, ele comenta sobre estar usando aplicativos de relacionamento para tentar encontrar uma fêmea. E eu adorei isso de comentar sobre esses aplicativos porque traz uma pegada mais atual pro jogo. O Neil é um personagem muito carismático, apesar de falar de um jeito super formal e tudo mais, e não entender muito bem sobre como a Terra funciona. E eu acredito que os diálogos dele foram, os meus preferidos, falando sobre relacionamentos, o amor e tudo mais. O último personagem é o Barista, que somos nós. E, na verdade, eu não sei muito sobre ele. Pelo que eu entendi, ele também é um ET, mas não sei. Se for, realmente é um plot da hora. E eu pretendo pesquisar futuramente sobre isso. Ele é o principal, mas ele também é o mais misterioso. Então, é isso sobre os personagens. Eu separei também alguns dos melhores diálogos, segundo eu mesma, e para isso eu chamei um convidado especial para me ajudar a ler eles. Eu brigo bastante com minhas filhas. É normal. E toda vez que terminamos de discutir sobre alguma coisa, nós nos tornamos mais próximos como família. Porque quando as coisas se acalmam, eu aprendo algo sobre elas. E elas aprendem algo sobre eu também. Desde que nós não deixemos as coisas mal resolvidas. De acordo com o que aprendemos, muitos terráqueos ficam apenas com uma pessoa pelo resto de suas vidas? Sim, isso se chama compromisso. Que conceito estranho. Então, com tantas regras, por que vocês ainda encaram problemas de superpopulação? Nós sabemos que os terráqueos sempre se gabam do conceito de livre-arbítrio, mas pensávamos que sua espécie também amava o conceito de tomar conta do planeta. Como podem ser racistas em outras raças? Diferenças linguísticas, nacionais, ideológicas ou cor de pele, não sei. Quando tudo é igual, até as menores diferenças vão ser gritantes. Talvez a diversidade seja o que nos ajude a superar as diferenças. Na real, sempre achamos um jeito de odiar uns aos outros. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Meu nome é Nick e até o próximo vídeo.